Olá, seja muito bem-vindo, esse é o Boteco F1, meu nome é Sérgio Silverli e é verdade essa história de que a Porsche pode entrar na Fórmula 1 em 2021? Vamos entender essa história direitinho. Antes da gente começar o assunto, uma atualização importante. O aplicativo do Boteco F1 com todas as suas funcionalidades, calendário das corridas, as notificações no seu celular de que a corrida, o treino ou a classificação vão começar, assim como o campeonato de pilotos e construtores na tabela, todas essas funções já estão disponíveis tanto para Android quanto para iOS. Então baixe o seu aplicativo e caso você já tenha no seu celular, atualize, porque é o guia de bolso para acompanhar o campeonato da Fórmula 1, o aplicativo do Boteco. Vai lá e baixa, ou atualiza. Primeira coisa, a Porsche realmente se interessou na Fórmula 1, ela chegou a sair do WEC também e buscou aí uma nova forma de trabalhar com automobilismo e a Fórmula 1 foi considerada. Quando a Liberty Media assumiu o controle comercial da categoria, a ideia da Liberty era tirar o MGU-H, uma ideia inclusive do Ross Brawn, que trabalha como diretor esportivo da Liberty Media para a Fórmula 1. Então a ideia dele era retirar o MGU-H. Por quê? Porque ele é um dispositivo muito complexo e muito caro nas unidades de potência atuais. O MGU-H trabalha com os gases do escapamento e do turbo, da turbina, e dessa forma ele pega toda essa energia e coloca na unidade de potência de novo, além de impedir o turbo lag. Se você não sabe o que é turbo lag, clica aqui para você assistir, eu já fiz um vídeo sobre isso. O MGU-H é um dispositivo muito interessante tecnologicamente, mas que custa muito caro. A FIA entendeu a ideia do Ross Brawn como muito boa e pensou sim em retirar o MGU-H dessas unidades de potência. Mas o que aconteceu? Poucas montadoras mostraram interesse na Fórmula 1 e dessa forma a FIA desistiu dessa história, então o MGU-H deve continuar na Fórmula 1 durante algum tempo aí. Como isso aconteceu, a Porsche decidiu não entrar na Fórmula 1 e já partiu para a Fórmula E. Mesmo se a Porsche optasse por entrar na Fórmula 1, ela teria que gastar muito, porque essas unidades de potência são complexas, mesmo sem o MGU-H. Sem o MGU-H elas ficam menos complexas, mas continuam sendo, e teria que investir muito em pesquisa e em desenvolvimento, gastar um pouquinho de dinheiro para entrar na Fórmula 1. O que nós sabemos, e que foi confirmado pela Porsche, é que eles trabalharam num V6 que poderia ser adaptado para a Fórmula 1. Não era um motor de Fórmula 1. E aí a gente não sabe quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. A gente não sabe se a Porsche desistiu porque o MGU-H iria continuar, pela decisão da FIA, ou se a FIA decidiu permanecer com o MGU-H porque montadoras como a Porsche decidiram não participar da Fórmula 1 no futuro. Por causa de tudo isso, é bem provável que esses motores continuem desse jeito até 2024. Então, esse regulamento dos motores pode mudar em 2025. E como geralmente um regulamento de motor na Fórmula 1 dura em média 10 anos, a gente pode dizer que a próxima tecnologia de motores da Fórmula 1 vai durar até 2035. Então olha que momento delicado que a Fórmula 1 vive. Mais delicado ainda porque as montadoras estão indo para o caminho elétrico. Nós já fizemos um vídeo aqui com o Bruno Ferreira do Projeto Motor falando sobre essa decisão do mercado automobilístico de trabalhar com tecnologia elétrica. Clique aqui para você assistir. Na Fórmula 1, as montadoras elas até preferem não ter mais potência, mas ter menos complexidade. O Zac Brown da McLaren mesmo confessou isso, assim como Andy Green da Racing Point. Então a ideia é diminuir custos, mesmo que para isso nós tenhamos que perder potência. O Christian Horner, por exemplo, ele acredita que a Fórmula 1 não deve seguir o caminho elétrico, como a Fórmula E, que está crescendo a cada dia mais. Ele entende que a Fórmula 1 irá trabalhar com a tecnologia híbrida durante algum tempo. Então, por causa disso, Horner acredita que a grande evolução nem será nos motores,
e sim a tecnologia dos combustíveis, e que os motores, a partir de 2025, sejam feitos, moldados para lidar com esse novo combustível, que podem não ter como fonte recursos fósseis, como é atualmente. E isso pode ser uma coisa importantíssima para as empresas que trabalham com petróleo, né? Então a gente tem Petronas, Petrobras, Shell, porque essas empresas podem começar a fazer pesquisas dentro da Fórmula 1 que irão levar a uma revolução no mercado automobilístico com recursos de combustível que sejam totalmente diferentes dos atuais e dessa forma consiga rivalizar com o mercado elétrico. Para a gente entender direitinho, existem 3 formas de uma montadora entrar na Fórmula 1. A primeira é fabricar motores independentes e vender para as equipes, como por exemplo a Cosworth fazia com aquelas 3 nanicas que nós tínhamos no grid da Fórmula 1 até 2014, se eu não me engano. A segunda opção é você ser uma montadora e ter uma parceria técnica de verdade com alguma equipe, como por exemplo a Mercedes tinha com a McLaren, como hoje em dia a Honda tem com a Red Bull. E a terceira é ser uma montadora que tenha uma equipe na Fórmula 1 também, como é Mercedes, Ferrari e Renault. Essa terceira opção dá aos envolvidos a possibilidade de ter voz ativa na discussão de regras da Fórmula 1, assim como receber a distribuição da receita da Fórmula 1. Dessa forma, não é muito vantajoso ser apenas uma fornecedora, com uma parceria sólida com uma montadora. Por isso que Mercedes e Renault decidiram voltar para a categoria. O caso da Honda é um pouco diferente porque a Honda é a maior fabricante de motores do mundo. Eles fabricam desde motores para motocicletas até para aeronaves. Já no mundo real, a Aston Martin, por exemplo, que tentou fazer uma parceria com a Cosworth, eles fizeram pesquisas em conjuntos, estudos de caso e chegaram à conclusão de que iriam gastar cerca de 150 milhões por ano. Só que a receita, o que voltaria para a empresa, era 60 milhões por ano também, sendo que eles usariam 3 equipes no pilotão, segundo o estudo que eles fizeram. Ou seja, é um negócio insustentável. Como essas montadoras que podem entrar com um projeto de colaboração com outro time, como por exemplo a Honda, a ideia da Liberty Media é dar um subsídio de 10 milhões por ano, já que essas montadoras não recebem o valor de receita da Fórmula 1 e não têm voz ativa nos regulamentos. A Fórmula 1 vive um momento muito delicado, porque além de tudo isso, além do mercado estar se voltando para a tecnologia elétrica, e por isso que a Fórmula E deve crescer cada vez mais, porque essa tecnologia não vai continuar a mesma, ela vai evoluir com o passar dos tempos, a Fórmula 1 parece estar decidindo ir por um caminho que é a nova tecnologia dos combustíveis e trabalhar com motor híbrido. Mas será que essa tecnologia será relevante para as montadoras? Porque antes de uma empresa entrar na categoria, rola muita coisa. Rola o estudo do caso, tem que estudar financeiramente, tem que estudar o projeto. Esses projetos têm que ser aprovados pela direção da empresa para aí as coisas começarem a sair do papel. E mesmo assim, a Honda entrou na categoria um ano atrasada e sofreu, no mínimo, 4 anos para chegar a um nível de competitividade legal. Uma outra coisa que está impactando nessa falta de montadoras para a Fórmula 1 é que a categoria não é mais transmitida na televisão aberta em grande parte do mundo. O Brasil é um dos poucos países que ainda tem a TV aberta. Na grande maioria dos países, a transmissão é feita em TVs fechadas, em canais fechados, como por exemplo na Inglaterra, que tem um grande público na Fórmula 1. Então, uma mudança importante que pode impactar também essa entrada ou não de montadoras é como que a Fórmula 1 vai trabalhar essa distribuição da Fórmula 1 nesse novo mundo. Será que ela vai começar a ser mais aberta como a própria Fórmula E é, com corridas no YouTube, com uma cobertura ampla, com influenciadores digitais podendo trabalhar com material sem nenhum problema? Porque no fundo o que a Fórmula 1 quer é exposição. Para você ter ideia, nos anos 2000
a categoria tinha 7 montadoras e praticamente todas as corridas passavam na TV aberta. Claro que era um mundo muito diferente, mas quanto mais exposição, maior é a tendência de uma empresa querer colocar sua marca na categoria. O que você acha? Qual que é a solução para a Fórmula 1 receber mais montadoras? Será que a Fórmula 1 vai precisar mudar a filosofia? Será que o mercado elétrico é realmente o futuro? Ou já é o presente? Já chegou para ficar? Coloca para mim qual é a sua opinião na caixa de comentários. Eu quero mandar um abraço para todos os cabeças de gasolina do Boteco F1 que apoiam o nosso canal, sendo membro ou padrinho, e dessa forma entrando nos grupos de WhatsApp do Boteco F1. E olha só, os padrinhos foram os primeiros a testar também o aplicativo do Boteco F1. Então, se você quiser ficar pertinho da gente, ainda auxiliar o nosso canal a continuar a cobertura independente do mundo da Fórmula 1, os links estão aqui na descrição, tudo bem? E não esqueça de se inscrever no Boteco F1, os nossos vídeos sempre saem às terças, quintas e domingos às 8 horas da noite. E nós nos vemos, como sempre, no próximo vídeo. Até lá!